Olá pessoal, voltamos aqui com mais dicas para concursos para professores. Hoje a gente vai trabalhar com a questão dos princípios e fins da educação nacional, conforme está lá na LDB. Esses princípios e fins também aparecem na Constituição Federal, mas hoje a questão que a gente trouxe é específica aí da LDB. Então, onde e como caiu? Caiu no concurso de Suzano, São Paulo, para PEB 1, de 2015. Então vamos aí ler a questão para a gente compreender o que ela está pedindo. Então, primeiramente, um dos princípios proclamados pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB, com grande relevância didático-pedagógica para o cotidiano da sala de aula, é aquele que afirma que o ensino será ministrado com base a. Em turmas homogêneas do ponto de vista do desempenho dos alunos, na gratuidade do ensino obrigatório, na coexistência de instituições públicas e privadas de ensino, na vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais, e no fortalecimento da religiosidade da criança e do adolescente. Ok? Querem pensar um pouquinho aí? Pausem o vídeo aí, pensem um pouquinho e voltem para a gente acessar aí as questões legais para a gente conseguir responder. Vamos lá? Beleza aí. Então, voltando agora. Então, onde que aparece isso? Vamos lá na LDB, na Lei 9394 de 1996. Onde que aparece essa questão dos princípios? Lá no título 2, dos princípios e fins da educação nacional. Logo no artigo 2º aí. A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Então, a primeira coisa que eu chamo a atenção de vocês aí, é a ideia de que a educação está inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana. Ok? O segundo ponto que eu destaco aí para vocês, e que aparece muito em outras questões, não é a questão específica dessa questão que a gente está trabalhando, mas aparece em outras questões em muitos concursos, que é essa ideia de que a finalidade da educação é o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania, o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho. Isso aparece muito. A gente tem que sempre lembrar, finalidade da educação, pleno desenvolvimento, exercício da cidadania e qualificação para o trabalho. Desenvolvimento, cidadania e trabalho. Isso aparece muito em concursos. Artigo 3º aí. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios. Então, aqui que entra especificamente os princípios que a gente está trabalhando aí nessa questão e que é exigido para a gente respondê-la corretamente. Então, vamos lá. O primeiro princípio aí, igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. Todos têm que ter as mesmas condições de acesso e também de permanência. Muitas vezes a gente esquece a questão da permanência. Então, vamos lembrar e ficar atento. Acesso e permanência. Segundo, liberdade de aprender, ensinar, pesquisar, divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber. Pluralismo de ideias, de concepções pedagógicas. Acho que um dos princípios mais importantes aí para nós, professores, guardarmos. Ninguém é obrigado a seguir determinada ideia pedagógica. A gente tem garantido, tanto na Constituição quanto aqui na LDB, o pluralismo de ideias e concepções pedagógicas. Quarto, respeito à liberdade e apreço à tolerância. Quinto, coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. Sexto, gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais. Sétimo, valorização do profissional da educação escolar. Oitavo, gestão democrática do ensino público na forma desta lei e da legislação dos sistemas. Nono, garantia de padrão de qualidade. 10º, valorização da experiência extraescolar. E 11º, vinculação entre educação escolar,
o trabalho e as práticas sociais. 12º, consideração da diversidade étnico-racial. Beleza? Então vamos voltar lá para a questão para ver qual alternativa aborda corretamente esses princípios. Beleza? Então voltando aí para a questão, né? Então vamos ler novamente para ficar bem claro o que a questão está pedindo. Então, um dos princípios proclamados pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, então vamos lá, está pedindo o quê? Princípios proclamados pela LDB. Ok? Com grande relevância didático-pedagógica para o cotidiano da sala de aula. É aquele que afirma que o ensino será ministrado com base... Vamos lá, pessoal. Então, essa questão ela tem uma pegadinha aí, entre aspas, né? Por quê? Porque entre as alternativas vão aparecer aí mais de um princípio aceito. Vamos ler. Ó. Em turmas homogêneas do ponto de vista do desempenho dos alunos. Não fala disso a legislação, né? Na gratuidade do ensino obrigatório, né? Completasse aqui nos estabelecimentos oficiais, poderia estar correto, né? Então, que descarta também. Na coexistência de instituições públicas e privadas de ensino, correto, né? Esse é um princípio da educação nacional. Vamos deixar ela quietinha aqui, então, por enquanto. Na vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais também, né? Tá relacionado com a finalidade, com os princípios da educação. E no fortalecimento da religiosidade da criança e do adolescente. Não, né? A questão da religiosidade não vai entrar aí nessa parte da legislação. Ok? Então a gente ficou com a C e a D. Né? Por que a gente ficou com essa dúvida, então, entre a C e a D? As duas são princípios. Né? O que acontece, então? É essa segunda parte aqui que a gente tem que levar em consideração. Relevância didático-pedagógica. Né? Percebam o seguinte, pessoal, uma prova bem estruturada, né, uma questão bem elaborada, ela sempre vai deixar a gente em dúvida entre duas alternativas. Né? Isso faz parte de uma questão bem elaborada. Né? Aquelas questões diretas, né, elas são feitas sem um grau mais elevado de elaboração. Né? Geralmente, bancas mais conceituadas fazem questões desse tipo, que deixa a gente em dúvida entre duas alternativas. Então vamos lá. Com grande relevância didático-pedagógica para o cotidiano da sala de aula. Então, entre essas duas aqui, qual alternativa está diretamente ligada com o trabalho didático-pedagógico na sala de aula? Né? Coexistência de instituições públicas e privadas de ensino, não. Né? Se é instituição pública ou privada, não diretamente. Indiretamente a gente pode até entrar nessa discussão, mas não diretamente está ligada à questão didático-pedagógica. Beleza? Aqui traz uma questão diretamente ligada, né, ao trabalho na sala de aula, as questões aí didático-pedagógicas, é a alternativa D, né? Vinculação entre educação escolar, trabalho e práticas sociais. Ou seja, né? No nosso trabalho didático-pedagógico, no nosso cotidiano ali, né, da sala de aula, a gente tem que levar em consideração que o nosso trabalho ali tem que relacionar, que o processo educativo ali tem que relacionar trabalho e práticas sociais. Né? Então, educação, trabalho e práticas sociais. Ok? Então, a gente fica aí com a alternativa D. Ok? Confirmando aí a alternativa D. Beleza, pessoal? Espero que tenha sido bem proveitosa a aula para vocês. Ok? A aula, desculpa, né? Essa dica para vocês. E qualquer dúvida, envie para a gente, né? Ó, professor, precisei tal concurso e estou com dúvida nessa questão. Manda para a gente essa questão que a gente pode resolver para você e responde aí, né? Vê se tem algum problema, né? Muitas questões elas estão abertas a recursos também, né? A gente não pode esquecer que quem faz as questões são seres humanos. E os seres humanos são passíveis de erro. Então, há questões que realmente estão equivocadas. E aí a gente pode também, dentro do prazo legal do edital, entrar com recurso. Beleza? Visitem nosso blog, conheçam nossos cursos, assinem o nosso canal aqui no ícone, aqui embaixo, ok? Então, até a próxima.